Ora, muito boa tarde a todos. Agradecer uma vez mais o convite à autoridade para estar aqui presente, cumprimentar todas as entidades civis e militares aqui presentes e, enfim, que nos acompanham também à distância. Referir que este estudo é o resultado do trabalho conjunto de uma equipa, coordenada pelo professor Carlos Pereira da Silva, que conta também com o professor João Gonçalves, que não pode estar presente hoje por razões de força maior, e que contou com o apoio do Centro de Estudos em Gestão da Universidade de Lisboa, do ISEG, da Universidade de Lisboa, e que, portanto, resultou num documento, enfim, a que tiveram acesso e que ficará, penso, disponível depois para uma consulta mais detalhada. A nossa missão hoje aqui é apenas fazer uma síntese. O documento é extenso do ponto de vista da análise prévia, na análise estatística daquilo que é a sinistralidade rodoviária em Portugal, do ponto de vista metodológico, que subjacente ao cálculo do custo económico e social da sinistralidade, e depois do ponto de vista da apresentação e análise dos resultados. Então, aquilo que faremos aqui é apenas uma súmula dos principais aspectos do ponto de vista metodológico e em termos de conclusões que gostaríamos de realçar numa sessão como a de hoje, esperando nós que o documento sirva de base a uma discussão mais detalhada e aprofundada sobre a importância de diminuir, como referiu o Sr. Presidente, a sinistralidade rodoviária em Portugal. Muito bem, este é o outline da apresentação, tentaremos cumprir aqui o tempo que nos está definido, faremos um breve enquadramento àquilo que é a relevância do estudo, à metodologia que foi adotada, às estimativas globais por vítima e por acidente obtidas no documento e depois algumas muito breves recomendações em relação a esta matéria, que terá depois sequência nas intervenções que se vão seguir. Bom, os acidentes rodoviários provocam em Portugal anualmente um impacto económico e social bastante significativo. E a sociedade tem muitas vezes uma percepção sobre o seu impacto apenas nas consequências imediatas para as vítimas dos acidentes, sejam vítimas humanas, sejam nas consequências materiais. A verdade é que um acidente rodoviário tem consequências que se prolongam muito para além do momento ou do ano em que se registra esse acidente. Eles traduzem impactos significativos no encurtamento muito precoce de muitas vidas ou numa mudança de trajetória que interrompe ou altera o curso de vidas muito significativo, com impactos económicos e sociais nos intervenientes no acidente, mas também em todas as famílias que acompanham, ou nas empresas que acompanham estas entidades. Portanto, quantificar os custos é, na nossa opinião, bastante relevante para várias finalidades, entre as quais, obviamente, informar o debate, para que o debate sobre estas matérias possa ter também esta vertente económica e social em cima da mesa, mas também para suportar análises custo-benefício no que toca a investimentos em segurança rodoviária, sejam eles em infraestruturas, sejam eles em políticas de prevenção, sejam eles em políticas de educação, sejam eles no apoio às vítimas na sequência dos acidentes, sejam eles na melhoria da segurança dos próprios veículos. Para quantificar os custos económicos e sociais da sinistralidade, precisamos de dois elementos-chave. Modelos conceituais, portanto, uma metodologia clara que identifique quais são as principais fontes de custo económico e social subjacente, e precisamos de informação estatística, bastante informação estatística que, no fundo, nos permite analisar as vítimas, mas também os danos de natureza material e outros danos que vamos daqui a pouco identificar, que são substanciais e que se prolongam no tempo. Não é? Os danos da sinistralidade não se esgotam no dia, no mês ou no ano em que ocorre o acidente, eles prolongam-se em muitos casos até ao fim da vida dos sobreviventes e para os não sobreviventes, nas famílias dos não sobreviventes também impactam fortemente a sua trajetória futura. Bom, para quantificar os custos, nós temos que começar por precisar, primeiro, que tipo de custos estamos a falar. E quando se analisa esta matéria, nós temos normalmente duas grandes categorias. Os custos de natureza patrimonial, material, que são, eu diria, mais facilmente identificáveis, pode ser os danos na propriedade, os danos nas vias, nos veículos, os custos médicos, os impactos sobre as vítimas, e temos depois danos de natureza moral, imaterial ou não patrimonial. E eles são, em muitos casos, tão ou mais significativos do que os danos de natureza patrimonial. Referimos aqui às consequências do ponto de vista físico, psíquico ou emocional para as vítimas diretamente afetadas pelos acidentes, mas também para todos aqueles que envolvem os afetados pelos acidentes, em termos de perda de qualidade de vida, em termos de danos na aparência, em termos de dor física ou emocional que permanece muitas vezes para o resto da vida.
E, portanto, aquilo que importava na celebração deste estudo e na tentativa de fazer uma estimativa do impacto económico e social da sinistralidade em Portugal, exigia uma primeira fase de definição de um quadro metodológico claro. E esse quadro metodológico claro implicava definir primeiro aquilo que são consequências diretamente relacionadas com as vítimas, e o estudo concentra-se nos impactos nos acidentes que têm vítimas, mas também nos impactos dos acidentes que registram apenas danos de natureza patrimonial e em consequências que impactam ou que resultam diretamente do acidente, que não impactam diretamente as vítimas. Portanto, aquilo que nós fizemos foi fazer uma revisão de toda a literatura científica e técnica a nível internacional, das melhores práticas ao nível da Comissão Europeia, ao nível das Nações Unidas, ao nível dos estudos científicos que se produziram sobre esta matéria, e fizemos uma decomposição dos custos totais da sinistralidade em 6 grandes categorias. A categoria dos custos médicos, a categoria dos custos humanos, enfim, custos humanos, aqui claramente os custos de natureza imaterial relacionados com a dor física ou emocional, psíquica, para as vidas que são precocemente encurtadas ou que são severamente afetadas para o resto da sua vida remanescente. A perda de produção, que tem a ver com o impacto na capacidade produtiva das vítimas afetadas diretamente pelos acidentes, ou seja, na sua capacidade de contribuir para a economia, para a geração de riqueza da economia, ao nível da produção, ao nível do rendimento. Os danos na propriedade, seja na via, seja nos veículos ou outros danos causados pelos acidentes. Os custos de natureza administrativa, onde se inclui, obviamente, todo o apoio e o socorro que é prestado quando há sinistros, desde logo das forças policiais, dos serviços de proteção civil, entre outros, e uma categoria residual de outros custos considerados. Portanto, identificámos, e seguindo as melhores práticas internacionais, estas 6 grandes categorias. Depois era necessário definir como quantificar os custos nestas 6 grandes categorias. E aqui, se nos custos de natureza material é mais fácil fazê-lo, não é? Porque claramente podemos usar uma lógica de mercado assente nos custos de restituição, ou seja, naquilo que custa repor o estado anterior à existência de um acidente, não é? Nos custos de natureza imaterial, claramente nós temos que partir para metodologias distintas. Desde logo, por exemplo, no que toca ao custo associado à perda de vidas humanas, obviamente uma vida humana não tem valor do ponto de vista de mercado, não é? Mas tem valor, mas podemos quantificá-la com base na percepção, no valor subjetivo que aqueles que são afetados atribuem à perda dessa vida humana. E é aí que entram métodos como aqueles que temos ali, o método Willingness to Pay, que é uma metodologia standard em termos internacionais para analisar tudo o que é custo diretamente relacionado com as áreas dos transportes e que assenta essencialmente, no fundo, em questionar diretamente os cidadãos sobre o valor que eles atribuem à perda, valor estatístico, refira-se, não é? Imaterial, valor estatístico de uma vida humana. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, para o cálculo dos custos diretamente relacionados com os custos humanos, usámos como metodologia, aquilo que é hoje a metodologia standard em termos internacionais, que foi usar os valores de referência em termos internacionais para o valor estatístico da vida humana, obviamente corrigidos para a realidade portuguesa. Não há em Portugal estudos específicos para a realidade portuguesa sobre o valor estatístico da vida humana. É uma matéria sobre a qual, enfim, poderá haver investigação futura, mas neste momento não há ainda estudos sobre esta matéria, mas há estudos em termos internacionais, ao nível da OCDE, e portanto, nós tomámos como ponto de partida esses valores de referência internacionais e fizemos uma correção natural em termos de paridade de poder de compra e em termos de tempo e de espaço para o adequar à realidade portuguesa. Para o capital humano, nós usamos o método capital humano essencialmente para a estimativa dos custos com a perda de produção. Ou seja, a perda de produção, repito, tem a ver com a diminuição da capacidade de gerar riqueza ou de rendimento para as vítimas diretamente afetadas pelos acidentes. Pode ser uma perda permanente, no caso das vítimas mortais, pode ser uma perda temporária, pode ser uma perda parcial, no caso, por exemplo, dos feridos graves que ficam afetados na sua capacidade de continuar a contribuir para a economia nas anteriores funções ou nas novas funções que vierem a desempenhar. E, portanto, para essa metodologia nós usamos o método capital humano e, portanto, para as restantes, para os custos médicos, para os danos de propriedade, para os custos administrativos, esses componentes são mais fáceis de estimar, usamos o método dos custos de restituição, que significa estimar em termos de valores de mercado quanto é que implica, no fundo, substituir ou, no fundo, repor a situação inicial anterior ao acidente. Dito isto, brevemente sei-vos maçar, portanto, só para terem uma ideia. Por exemplo, para estimarmos a perda de produção resultante de um acidente, nós temos que calcular o quê?
todo o valor da riqueza que aquele indivíduo geraria até ao fim da sua vida, riqueza de natureza mercantil e riqueza de natureza não mercantil, ou seja, nós consideramos também uma pequena estimativa, por exemplo, para o valor não mercantil do trabalho voluntário, de outras atividades que os cidadãos desenvolvem, que não está quantificado em termos de PIB, mas implica, obviamente, projetar aquilo que é a vida remanescente daquele indivíduo, implica projetar a evolução dos seus rendimentos do ponto de vista salarial ou outros, implica estimar a sua vida remanescente e, portanto, o cálculo referente a 2019 não se refere apenas aos rendimentos perdidos ou cessados ou parcialmente interrompidos em 2009, refere-se aos valores remanescentes, no caso, por exemplo, das vidas permanentemente perdidas, que aquele cidadão ou cidadã obteriam até ao fim da sua vida. Do ponto de vista, no cálculo dos custos humanos, como já referimos, usamos os valores de referência da OCDE e da Comissão Europeia para o valor estatístico da vida humana, corrigido para a realidade portuguesa, em termos de paridade de poder de compra e em termos de tempo, tendo em conta também que se faz também uma pequena correção que tem a ver com a subtração do valor do consumo, ou seja, uma vida humana é permanentemente perdida e, portanto, também não terá o contributo para aquilo que é o consumo agregado da economia até ao fim da sua vida. Dito isto, só para ter uma referência, portanto, em termos internacionais, a OCDE estima em 3,6 milhões de euros o valor estatístico de uma vida humana. Obviamente, este valor corrigido para a realidade portuguesa, subtraindo também o valor do consumo, o valor que nós estimamos no estudo, depois também depende da idade das vítimas afetadas, ele oscila entre 1,7 e 2,7 milhões de euros e 1,6 milhões de euros. Obviamente, para uma vítima mais jovem, o impacto é mais significativo, para uma vítima numa idade mais avançada, esse impacto é menor. Bom, para algumas rúbricas para as quais não existe nem valores de mercado, nem valores de referência em termos nacionais, o que nós fizemos foi usar uma metodologia de value transfer, que significa, no fundo, usar valores de referência obtidos em estudos internacionais, devidamente adaptados à realidade portuguesa, corrigindo em termos de espaço e em termos de tempo, ou seja, em termos de paridade de poder de compra e em termos de tempo. Vamos apresentar então alguns valores, uma síntese dos muitos valores que têm disponíveis no relatório. Bom, valores globais. Comecemos pelo custo total, que já foi aqui referido pelo Sr. Presidente. A nossa estimativa obtida no estudo é referente a 2009, portanto, um ano pré-pandémico. Significa que, no fundo, tem em conta as vítimas de acidentes registadas nesse ano e também, obviamente, os acidentes apenas com danos de natureza patrimonial. Em 2019 nós tivemos cerca de mais de 45 mil vítimas de acidentes de viação. Portanto, a estimativa na componente que se refere ali aos danos, ao total de acidentes com vítimas, refere-se a essa parcela. Nós estimamos que em 2019 a sinistralidade rodoviária provocou em Portugal um custo de 6,4 mil milhões de euros. Portanto, um valor muito, muito significativo. Em percentagem da riqueza criada nesse ano, 3% do PIB. Se nos centrarmos apenas nos custos associados aos acidentes com vítimas, que são naturalmente aqueles que têm um impacto económico mais forte, eles ascendem 2,5%. Enfim, para aqueles que estão pela primeira vez a ter uma métrica daquilo que é o impacto da sinistralidade da rodoviária na economia, não considerem que o valor obtido em Portugal é muito divergente daquilo que se obteve para países em que se utiliza uma metodologia semelhante. Não é? Estudos similares obtidos para os países da União Europeia e da OCDE, usando a metodologia equivalente, obtêm valores normalmente entre os 2% e os 3,5%, em alguns quase 4% do PIB. Portanto, o valor que se obtém em Portugal é um valor que está perfeitamente alinhado com aquilo que é a estimativa obtida noutros países. Na decomposição que vem ali do custo total, como vem, as maiores parcelas são os custos humanos, associados à perda permanente ou às consequências permanentes dos sobreviventes de vidas humanas. Portanto, os custos humanos são a componente mais significativa do custo total, acompanhado da perda de produção, ou seja, do impacto que existe sobre a capacidade de criar riqueza para as vítimas que são permanentemente afetadas ou temporariamente afetadas pelos acidentes de natureza rodoviária. Portanto, somados, os custos humanos e a perda de produção ultrapassam 90% do custo total. Há rúbricas relevantes também, os custos médicos, os danos na propriedade, sobretudo no caso das vítimas de natureza grave, dos acidentes, não é? Mas as componentes mais significativas são os custos humanos e são as perdas na produção. Bom, se quisermos olhar agora... isto é o valor de 2019, não é? O que nós fizemos foi um exercício contrafatual, que foi reportando-nos
reportando-nos a comparação entre a evolução de 1995 a 2019, ou seja, 25 anos de trajetória de análise da sinistralidade rodoviária. O que nós fizemos foi fazer um exercício contrafatual de estimar qual teria sido o custo económico e social da sinistralidade se nós tivéssemos aplicado a todos os anos entre 95 e 2019 os mesmos custos unitários por vítimas que obtivemos em 2019. Okay? É um exercício contrafatual, significa, no fundo, valorizar a preços de 2019 a sinistralidade registada entre 95 e 2019, e os valores são claros. Portanto, em 1995, como já foi aqui referido, nós tínhamos custos da sinistralidade rodoviária que ascendiam em percentagem do PIB a cerca de 7% da riqueza criada em Portugal. Que ascendiam anualmente a valores superiores a 14 mil milhões de euros. E, portanto, os ganhos que se registaram nestes 25 anos são muito significativos, mas, sejamos claros, ninguém pode ficar satisfeito ao ver o custo anual que a sinistralidade ainda tem em Portugal, apesar dos ganhos bastante significativos que foram registados nos últimos 2 décadas e meia. Se quisermos ver agora o impacto gerado pelas diferentes categorias de vítimas, obviamente as vítimas mortais e os feridos graves são aqueles que contribuem de forma mais significativa para o custo anual da sinistralidade, não é? Mas vejam, por exemplo, nos anos mais recentes, a partir de 2012, 2013, nota-se uma estabilização das consequências nas vítimas mais graves da sinistralidade e nota-se um aumento do número de feridos leves. E, portanto, essa é uma trajetória que devemos acompanhar, porque pode pensar-se que os feridos de natureza leve não têm um impacto tão severo naquilo que é o custo económico e social da sinistralidade, mas a verdade é que isso não acontece. Portanto, pelo número de vítimas que é afetado anualmente, estamos a falar de, em muitos casos, valor superior a 40 mil vítimas, em termos de feridos leves, o impacto económico e social é bastante significativo, apesar de, obviamente, não tem, do ponto de vista humano, consequências tão graves como têm as outras 2 categorias. Em termos acumulados, se tivéssemos feito tal, enfim, nós fizemos esse exercício contrafactual, não é, que foi calcular o valor acumulado do custo poupado à economia portuguesa resultante da redução da sinistralidade, ou seja, a redução dos indicadores físicos das vítimas de acidentes, traduzida em valor económico, quanto é que poupou ao país entre 95 e 2019, em termos acumulados, não é? E o valor que temos ali é, obviamente, enfim, surpreendente e bastante significativo. No fundo, estes 25 anos terão poupado, pela redução do número de vítimas da sinistralidade ao país, 82% do PIB, o que é bastante, não é? Bom, estes números, obviamente, pela sua grandeza, pela sua relevância, enfim, e pelos rostos que escondem por trás, não é? Por trás de cada um destes indicadores estão rostos, estão famílias, que são, em muitos casos, completamente afetadas pelo resto da sua trajetória pessoal e profissional. Fica claramente uma indicação de que o quê? De que os investimentos que se fizerem nesta matéria são investimentos, não são gastos, não é? São investimentos cujo retorno para a sociedade pode, em muitos casos, ser muito superior àquilo que custam as intervenções, sejam elas de natureza infraestrutural, sejam elas do ponto de vista da prevenção, sejam elas do ponto de vista da educação, sejam elas no apoio às vítimas dos acidentes, para que dessas consequências dos acidentes se possa mitigar, nunca eliminar completamente, mas mitigar os impactos para o resto da sua vida. Nós fizemos depois também uma análise mais detalhada por vítima. Ou seja, no fundo, tentámos fazer uma estimativa daquilo que custa anualmente que nós chamamos uma vítima mortal, um ferido grave ou um ferido ligeiro, não é? E fizemos também o mesmo exercício para o tipo de acidente, não é? E a base de dados disponibilizada pela autoridade permite-nos fazer essa análise para múltiplas tipologias de acidente. E temos ali, enfim, uma indicação dos acidentes registrados em 2019, 35 mil acidentes em 2019, e temos ali, só para ter uma ideia, por cada 100 acidentes com vítimas, temos, por exemplo, 6 feridos graves, não é? Temos 1,7 vítimas mortais, temos 121, em termos arredondados, feridos leves. Repito, estamos a falar de acidentes com vítimas, não é? Há depois uma quantidade enorme de acidentes sem vítimas que têm apenas danos de natureza material. Portanto, com base nestes indicadores, nós depois, no fundo, tentámos traduzir o custo total nas várias componentes, custos humanos, custos médicos, perda de produção,
naquilo que seria uma estimativa do custo médio por vítima. Temos aqui a decomposição total por tipo de vítima, não é? Mas enfim, mais relevante do que ver o total, ver o valor unitário, não é? E temos, por exemplo, no caso de uma vítima mortal, a nossa estimativa é de que uma vítima mortal de um acidente rodoviário custa ao país, em média, repito, o valor oscila depois segundo a idade das pessoas afetadas, estamos a falar do valor médio global, 3 milhões de euros. Okay? 3 milhões de euros, obviamente que será um valor bastante superior para uma vítima jovem e um valor inferior para uma vítima de uma idade mais avançada. Um ferido grave estimamos que custa ao país 530 mil euros por ano. Um ferido leve, cerca de 50 mil euros. Calcular estas métricas, enfim, com toda obviamente, a margem de variância que tem estas estimativas, porque estamos a falar de um valor médio para o conjunto da sinistralidade registrada em Portugal, com todas as diferenças socioeconómicas das vítimas afetadas, obviamente é importante porque permite depois quantificar também o impacto também de tipologias de acidentes, não é? Se houver um atropelamento, nós sabemos que um atropelamento provoca, em média, X feridos graves, X feridos ligeiros, X vítimas mortais. Qual é o custo de um acidente em que, no fundo, as circunstâncias ou as causas são as de um atropelamento? Nós fizemos esse cálculo. Para um acidente com vítimas, o custo médio de um acidente com vítimas é de 146 mil euros. Okay? Depois varia, obviamente, com a tipologia. As principais componentes, como veem ali, são aquelas que decorrem das vítimas mortais e também dos feridos ligeiros. Os feridos ligeiros são em um número muito superior ao das vítimas mortais. Fizemos depois também, com base neste indicador e noutros, cálculos para a decomposição do custo médio de algumas tipologias de acidentes. Por exemplo, aqui temos a natureza do acidente, atropelamento, a colisão ou um despiste. Vemos, por exemplo, ali que um atropelamento tem um custo médio mais elevado em termos de natureza do acidente, cerca de 161 mil euros, um despiste de 158 mil euros, a colisão um valor inferior. Temos ali depois a decomposição pela tipologia de vítimas que são afetadas. O custo médio também pelo estado de conservação das vias, são apenas alguns dos muitos exemplos que estão no relatório, repito, é só mesmo para ilustração. E só para sinalizar o quê? Se nós associarmos a um maior custo médio a vias em pior estado de conservação, então claramente isso sugere-nos que vale a pena investir na conservação das vias, não é? Se nós constatamos que é um acidente provocado pela ausência de meios de retenção do veículo ou o incumprimento das normas de retenção dos veículos, se calhar vale a pena investir nessas medidas. Isto do ponto de vista da priorização do investimento a realizar nas intervenções. Nós sabemos que o orçamento é escasso e, portanto, devemos priorizar. Mas, por exemplo, o que nós constatamos foi que, com base na informação estatística de 2019, que os acidentes ocorridos em vias em mau estado de conservação são acidentes normalmente com consequências mais graves e, do ponto de vista da sociedade, com um custo económico e social bastante superior aos registados em vias em bom estado de conservação. Enfim, isto deve ser um sinal, no fundo, para quem, no fundo, depois tem que tomar decisões do ponto de vista de investimento. Segundo o tipo de veículo envolvido, não é? Portanto, perceber se há um impacto diferencial segundo a tipologia dos veículos envolvidos do acidente também é relevante. E nós constatamos, por exemplo, que em Portugal, com dados referentes a 2019, os acidentes envolvendo veículos agrícolas são aqueles com maior custo para a sociedade, normalmente pelas consequências muito severas do ponto de vista ou dos feridos graves ou das vítimas mortais. E depois temos ali, obviamente, os motociclos ou os velocípedos a motor. Enfim, para aqueles que acompanham as estatísticas sobre esta matéria, não será surpresa, mas são também aqueles que têm consequências mais severas, normalmente por afetarem públicos mais jovens, por terem consequências mais graves do ponto de vista humano, material, para a sociedade. Termino já. Também a idade do veículo, repito, são apenas alguns exemplos, não é? Sem surpresa também, os acidentes em que estão envolvidos veículos com maior idade são aqueles que têm maior custo económico e social para a sociedade, não é? E temos múltiplas categorias de análise em que é possível aprofundar, segundo o perfil dos intervenientes, os condutores, os passageiros, o sexo, a idade, e, portanto, convido-vos, no fundo, a revisitar o documento, agora em mais detalhe,
E, obviamente, a aproveitá-lo, no fundo, essa, enfim, a mensagem que deixamos para o futuro. Há um conjunto de sugestões que nós deixamos para a reflexão futura sobre esta matéria, desde logo na necessidade de ir atualizando os valores de referência e na necessidade de, eu diria, no fundo, melhorar os sistemas de tratamento estatístico da informação, sobretudo estabelecendo parcerias com as principais entidades envolvidas nesta matéria, desde logo a entidade, a Associação Portuguesa de Seguradores, o Ministério da Saúde, as autoridades de proteção civil e outras, no fundo, que obviamente permitem fazer um seguimento longitudinal das vítimas dos acidentes, e há um conjunto de recomendações, enfim, eu destaco se calhar uma, muito simples, que é porque não construir um sistema de semaforização. Nós já temos hoje, por exemplo, na área da proteção civil, um sistema de semaforização, não é? Que sinaliza que em determinadas condições o risco de incêndios florestais é mais elevado. Por que não construir um sistema semelhante para a sinistralidade rodoviária, não é? Que identifica naquela via, naquele dia, àquela hora do dia, naquelas circunstâncias atmosféricas, o risco de acidente rodoviário é mais significativo. Portanto, se calhar vale a pena investir na prevenção, na monitorização, no reforço dos meios de fiscalização e até, no fundo, também no investimento das vias. Termino por aqui, excedi ligeiramente aqui o tempo. Agradeço uma vez mais o convite da autoridade para a realização deste estudo e para a participação nesta sessão. Estamos nós, o SES e a equipa que elaborou o estudo, obviamente à disposição de todos aqueles que quiserem connosco trocar algumas ideias sobre esta matéria. O documento fica disponível na íntegra. Há muito mais informação estatística por detrás que não consta desse relatório, portanto, há uma parte que tem a ver com o tratamento estatístico dos dados de 2019, que foi entregue também à autoridade e que faz uma análise, eu diria, mais dos indicadores físicos de sinistralidade, e portanto agradecemos o vosso convite e, enfim, esperamos que este estudo possa contribuir para o debate mais informado sobre esta matéria. Muito obrigado.